Olá! Espero que todos estejam bem e animados para mais um vídeo do nosso despretensioso e básico estudo sobre o tarô. A gente se propõe aqui a trazer noções básicas sobre o tarô. E hoje nós vamos conhecer o arquétipo, o arcano, a carta do eremita. E aqui está o nosso simpático velhinho, um grande amigo, um grande sábio, aquele que ensina o que ele aprendeu na vida, né? E aí, no tarô de Marsella, aqui está, e no tarô mitológico. No tarô mitológico, ele vem representado pelo deus Quiron, o deus do tempo. Então, vamos conhecer mais um arquétipo nessa jornada do nosso grande herói, o louco. Como sempre, vamos, para entrarmos no clima dessa energia psíquica, vamos conhecer aqui um poema de Rodrigo Arás, é o poema do Eremita. Busquem a voz interior, é a voz do silêncio. O mestre vos fala de maneira clara, lúcida e vibrante. Não se distraiam neste momento sagrado. Aqui, o caminho é traçado. Cessam todas as dúvidas, ressurge a esperança no coração dos crentes. Quando o dia escurece, é o único refúgio. Não titubeiem, o Mestre vos espera de coração aberto. Eu trouxe aqui uma frase do nosso querido Jung, né, onde a gente tenta tirar uma base teórica, né, para sustentar a prática do tarô. E aí ele trouxe uma frase, né, lá nos seus estudos, que eu acho que tem tudo a ver com eremita. Ele disse o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É o eremita falando, né? Ou seja, ele está trazendo a importância desse movimento do relegere, que é a introspecção, né? Buscando o conhecimento que está no inconsciente. E aí, dessa forma, ampliando o consciente para que a gente realize esse processo da individuação, que é perfeito. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Na realidade, é o que a gente está buscando aqui com o estudo do tarô, porque ele serve para a gente, nesse caso, como uma ferramenta muito importante para o nosso autoconhecimento e, consequentemente, para o nosso processo de individuação. Quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. E cada arcano, como a gente já falou, né, traz para o louco um aprendizado à sua maneira, que serve exatamente para que ele consiga fazer esse movimento do autoconhecimento, né? Que isso não pode ser confundido, né? A gente já falou e agora eu vou repetir. Só quem faz o movimento de autoconhecimento é o louco, embora o arquétipo
do eremita faça esse movimento, mas na realidade o louco, que simbolicamente é a única pessoa da jornada, ele vai ter esse ensinamento, porque ele tem acesso a esse tipo de arquétipo do eremita, né? Então, o arquétipo é aquela energia psíquica que veio lá dos nossos ancestrais, né, e que preenchem o inconsciente coletivo. E daí, via símbolo, numa lógica imagética e analógica, penetram no nosso consciente pessoal e daí para o nosso consciente, e a gente vai conseguindo fazer esse fluxo energético psíquico que nos permitem viver, nos relacionar com o mundo, né? Então, essa é a forma do eremita trazer para o louco esse ensinamento que tem como objetivo principal o autoconhecimento. E aí, isso já era cogitado lá na Grécia, lá na Antiguidade, né? Com Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Né? Isso aí foi dito por Sócrates, o grande filósofo, o primeiro filósofo, na realidade, né? A surgir aí, então, no campo da filosofia. Na realidade, o eremita, assim como o louco, ele é um andarilho. Né? Só que a diferença é que o louco é jovem e o eremita já é um senhorzinho, já é um velho. Né? E aí, a gente olhando aqui para essa imagem, né? Tipo, quantas experiências esse senhor aqui já viveu na vida? Né? Assim, essa imagem passa isso para a gente, né? E aí, com essas experiências que esse senhor vivenciou de uma forma produtiva, ele conseguiu tirar essa luz interior que ele já trazia, que todos nós trazemos. Às vezes a gente não encontra, né? E quando a gente encontra, a gente traz isso para a nossa consciência e a gente passa a viver exatamente como um sábio. Né? E aí o eremita é um velho que, devido às experiências da vida, sofreu uma transformação e virou um sábio. E todo sábio ensina. Né? Geralmente eles são chamados de mestre pelos seus discípulos. Então a gente está aqui extraindo as categorias do objeto de estudo, o eremita, e aí uma delas é que ele se transformou num sábio, e aqui ele também pode agir como um mestre, como um professor. Só que diferente do Papa, o ensinamento que ele traz não é um ensinamento acadêmico formal, né? Ele é um ensinamento através das experiências que ele vivenciou ao longo da sua vida. Será que todo velho então é um sábio? Porque todo velho já vivenciou muitas experiências? O que vocês acham? Todo velho é sábio? Todo velho passou por poucas e boas, né? E aí? Para o eremita, para esse senhorzinho, isso aqui é importante? Dinheiro, comida elaborada, né, rebuscada, carro de luxo, casa de luxo. Será que isso é importante para o eremita? É óbvio que não, né? Ele não está ligado nessas coisas, né? Ele está ligado nessa questão mesmo individual
de individualização, né, de ampliação da consciência. Então, nem todo velho é um sábio, né? Todo sábio é um velho, mas nem todo velho é um sábio. E aí, com essas informações iniciais, a gente já pode tentar aqui levar isso para um jogo. Que jogo é esse? É o jogo Peladão, ou em cruz, né? E aí vocês já devem lembrar, né? O significado de cada posição dessa daqui no jogo, né? Aqui são as influências do passado, aqui o cerne da questão, influências do futuro, a base e a cabeça, não é isso? E aí, supomos que vocês se deparem com um jogo onde o consulente escolheu para a posição 3 das influências do futuro a carta do eremita. E ele quer saber sobre um novo negócio que ele tem, né? Então, baseado naquela confirmação nossa de que de que o eremita não está nem aí para dinheiro, para carro, para, né, o que ele deseja mesmo é algo pessoal, uma satisfação pessoal, né? Então, o que a gente vai dizer para esse consulente sobre esse novo negócio que ele está empreendendo? Olha, se o seu objetivo é lucro, isso vai ser bom ou não? O que a gente fala para ele, né? E se o seu objetivo for uma satisfação pessoal, né, a resposta vai ser outra. Então vejam como que conhecer a simbologia da carta, respeitando a posição no jogo, é importante, porque isso vai direcionar o que a gente vai falar para o consulente, né? Então, se ele está buscando resultado financeiro, isso aqui é a tendência, né? Não tem determinismo no tarô, né? O que existe são determinações. A tendência é que o resultado não seja bom em questões materiais, né? Mas em realização pessoal, aí as tendências, as possibilidades são de um bom resultado, porque aqui a gente só tem essa carta, a gente não está analisando as outras posições, né? Tudo é o conjunto aí, mas de qualquer maneira, como ele está aqui no futuro, dá para a gente tentar fazer isso só com uma carta. Percebem como que as coisas mudam, né, em função das categorias, né, que essa carta traz? E se a pergunta for sobre um novo estudo? Aí já muda tudo, né? Porque o eremita é um sábio, então ele tem muita concentração, né, isso é uma carta ideal para estudo, né? Ele aprende, embora o que ele aprende não seja acadêmico, né? Simbolicamente ele traz consigo uma ideia de conhecimento, né? Então, quando o assunto é estudo, diferente de realização material, o eremita é uma excelente carta, né? Embora, né, infelizmente, a maioria de nós estuda pensando em resultado financeiro, né? O que não deveria ser dessa forma. Mas aqui a gente está levando em conta o estudo em si, né? A gente pode até fazer essa observação para o consulente, né? O seu objetivo nesse estudo está voltado para o mercado financeiro, é algo que você gosta muito e você busca ali, em primeiro lugar, uma satisfação pessoal, né? Nesse caso, uma perspectiva de desfecho muito legal. O eremita estando aqui na posição 3, que fala das influências do
futuro. E aí, também forçando já para a gente tomando contato com os jogos, né? A gente analisando aqui uma mandala astrológica, onde esse jogo aqui é formado por 13 cartas, cada casa tem um significado, né? Digamos que o consulente tenha escolhido o eremita na casa 6. E aí, o que fala a casa 6? Lembram? Casa 6 fala ou de trabalho ou de saúde. Então, numa perspectiva de trabalho, ele vai trazer uma questão tipo aquela lá dos estudos, né? Realização pessoal, né? Que lá no trabalho dele, para ele ser, pra ele fazer ter uma boa qualidade, né? Ali dentro de vida, ele precisa ficar na dele, né? Não ficar falando muito, não ficar entrando numa de que é o bambambam, né? E estudar, ser prudente, ser cauteloso com o que ele faz, com o que ele fala, né? Tranquilo. Agora, a minha preocupação maior aqui é trazer para vocês quando a condição aí fala da saúde. Eremita na casa 6, falando de saúde. Olhem bem para essa figura aqui e me digam o que vocês acham em relação à saúde dessa figura simbólica. Né? Em relação ao físico dessa pessoa, né? Um senhorzinho já desgastado pela vida e tal. Então, assim, quando o assunto é saúde, no plano físico, a gente já pode passar para o consulente uma certa falta de vitalidade, né? Então, não deixa de ser um alerta aqui, porque se o contexto aqui for saúde mental, ok, aí não tem melhor, né, do que o eremita. Então, mais um dado aí que eu estou trazendo, quando a gente está falando de leitura de jogos. Então, eremita na casa 6, falando de saúde, a gente precisa dar uma parada, fazer certas perguntas para o consulente, como é que ele está, se ele está com algum problema, se ele está cuidando, se ele tem feito check-up, essas coisas, né? Porque tudo indica aqui que alguma coisa no plano físico não esteja correndo bem. Né? São perspectivas, né? Nunca bateu o martelo. Existe essa energia psíquica, né, à disposição do consulente e isso pode trazer transformações, né? Como a totalidade do indivíduo perpassa pelo físico, né? Então a gente precisa fazer esse alerta aí, tá bom? Então, no aspecto da saúde física, né, o eremita não é uma boa carta. E quando o tema é a saúde mental, o eremita é uma carta excelente. Exatamente por isso, né, pela cronologia dele, ele tem algumas limitações. Né? Quanto mais velho, mais limitações vão aparecendo na gente. Né? E aí, algumas pessoas aceitam isso e algumas pessoas não aceitam. Não aceitam. Quando a gente vivencia esse arquétipo na luz, a gente tem essa percepção e a gente sabe muito bem quais são os nossos limites.
né? Ao contrário de quem vivencia esse arquétipo na sombra, por exemplo, que quer, né, extrapolar isso e acaba se dando mal. Muitos exemplos, né, obviamente, são conhecidos, né? Uma outra característica, uma outra categoria que a gente pode extrair desse arquétipo, dessa carta, né? É tipo assim, o que vocês acham pelo perfil simbólico do eremita? O que ele prefere? Estar sozinho ou estar acompanhado? Né? Então, assim, é óbvio que essa energia nos traz uma, uma tendência de um isolamento. Né? Ele prefere ficar sozinho, né? Um sábio, né? Que tá preocupado nesse mergulho, né, interior. Então, a gente pode ter como exemplo os monges, né? Que optam por uma vida de isolamento. E isso vale também para a gente no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente está precisando desse tempo para nós, né? E a gente precisa mesmo entrar num casulo para se resolver diante de certas situações que a vida nos oferece, né? A questão é que esse isolamento ele tem que ser algo produtivo, psiquicamente falando, né? Se a gente se isola numa condição de sombra, né, aí é complicado, porque a gente vai trazer consequências, né, de um desequilíbrio emocional. Né? Então, o eremita na luz, ele prefere se isolar, mas para fazer esse movimento extremamente rico, extremamente produtivo, de ir lá buscar aquela luz interior que está bem nas profundezas do seu inconsciente. Algumas pessoas associam o fato do eremita ser já um velhinho, né, muito lento, né, com essas limitações dele, que ele não consiga realizar coisas, né? Muito pelo contrário, o eremita ele é extremamente realizador. A questão é que as coisas não acontecem de forma rápida, né? Então, qualquer situação trazida pelo consulente em relação ao eremita, em termos de expectativas de resultados, né? Além daquela questão de satisfação pessoal ou material, a gente pode dizer o seguinte: olha, isso aí está propenso a dar certo, só que num prazo que não é um prazo curto, né? Não a curto prazo. Essa é a diferença. Ele realiza, mas ele demora um tempo, em função daquela condição dele já como tudo no tarô é simbólico, né? Então é muito fácil a gente trazer essa associação da velocidade com que ele consegue realizar as coisas. Né? Não é porque ele é lento que ele não realize, ele realiza, e muito. Só que num tempo geralmente maior. Então, se tiver pressa, aí não conte com o eremita. O eremita também ele é muito persistente, né? Ele vai naquele passinho dele, né? Mas ele não perde o foco das coisas. Ele sabe o que ele quer, né? Então, ele não desiste nunca do que ele quer. No caso aqui dessa figura, esse aqui desistiu, já estava quase chegando lá no objetivo lá de encontrar o que ele queria, né? No caso aqui, essas pedras preciosas. Já que esse aqui, pelo próprio semblante, ele está mais resolvido a concluir o seu objetivo. Né? Então, ele está mais persistente. Então, uma outra categoria que a gente pode extrair aqui do eremita é a persistência. Né?
O eremita, quando ele chega lá, né, e ele puxa aquela lanterna, que aqui representa a luz interior, né, ele se transforma num homem integral, num homem completo, né, dentro dessa proposta de autoconhecimento e individuação. E aí, sempre que eu posso, eu indico alguns livros, né, que estejam associados com isso. Então, para falar desse homem integral, né, eu acho que esse livro aqui, até pelo título, né, ele é uma boa leitura. Né? Agora, a gente não pode esquecer que o nosso foco é totalmente simbólico. Né? Então, aqui a gente não vai entrar em consideração a questão desse livro ser um livro espírita, por exemplo, psicografado, enfim. Né? O objetivo específico dessa indicação que eu faço é justamente essa simbologia desse homem integral, né? Que o eremita acaba se transformando. Né? Porque a gente não pode esquecer que tudo que trouxer esse contexto espiritual, para a gente vai estar relacionado aos arquétipos. Né? E com tudo a ver com esse movimento que o eremita faz, né? Rumo ao inconsciente. Né? Então, todo esforço, né? Concentrado e objetivando esse movimento vai nos remeter à nossa ancestralidade, porque a gente está indo de encontro aos arquétipos, e os arquétipos são doados pelos nossos ancestrais. Então, não tem nada em cima, não tem, né, tudo está embaixo. Né? O divino, o espiritual. É sempre bom fazer essa observação. Né? Então, não leve em conta. Isso aqui é independente do sistema de crenças e valores, de ter ou não ter uma religião, de qual que é essa religião que você tenha. Né? Então, aqui, o objetivo da indicação desse livro é exatamente simbólico. Então, o homem integral tem tudo a ver com o eremita. Ok? Porque, na realidade, o que o eremita quer é encontrar aquela luz lá no fim do túnel. Né? Então, isso traz simbolicamente, uma esperança muito grande também, quando a gente vai para o fim do túnel e fica desesperado. Né? Então, não foi isso que aconteceu com a Perséfone, que foi lá para o fundo do poço, lá para o submundo, se transformou numa rainha, uma grande rainha, e também não acontece com o eremita. Então, assim, o fundo do poço pode ser um lugar, por mais que a gente rejeite essa ideia, pode ser um lugar excepcional. Né? Quando a gente está sereno, quando a gente está consciente, quando a gente está focado, né? Quando a gente está pleno de uma situação, o fundo do poço pode ser estar no fundo do poço pode ser uma grande oportunidade da gente dar um salto, né, muito significativo nesse processo de autoconhecimento. Né? Porque o que está em cima está embaixo. O que está embaixo está em cima. Isso a gente sempre vai repetir. Né? Então, a gente estar pleno de uma situação, né, ao mesmo tempo que a gente está muito profundo, né, no nosso psiquismo, a gente consegue ampliar o foco de visão do cenário que nos envolve, né, onde a gente está contido, melhor dizendo, e a gente consegue visualizar muitas possibilidades que a gente não visualiza quando o foco está reduzido. Né? Então, sempre vai ser invertido. Né? Quando a gente fala do fundo, é onde está mais amplo e mais no alto, de acordo com o pensamento fora do tarô. Né? Em relação ao divino, essas coisas, né?
Então, o tesouro está lá embaixo, não está lá em cima, quando o assunto é tarô. E é isso que o eremita procura, encontrar esse tesouro, essa luz que está lá dentro dele mesmo, no caso, dentro do louco, que é o louco que está aprendendo, e o louco somos nós, então dentro de nós. A gente também pode associar, então, essa questão da simbologia do eremita com o tempo. Né? Não é à toa que no tarô mitológico vem representado pelo deus do tempo, Cronos. Né? Então, o tempo de vida, o tempo, né? Às vezes a gente precisa saber esperar, precisa compreender que tudo tem seu tempo. Né? Tudo isso vem associado com essa simbologia do eremita. Né? Então, é respeitar o tempo de cada coisa. Isso sabe fazer muito bem. Né? Não dá para atropelar o movimento que nos é apresentado pela vida. Tem até aquela expressão que somos devorados pelo tempo, né? Essa expressão é exatamente o eremita na sombra, né? O eremita nunca vai ser devorado pelo tempo, porque né, quando está na luz desse arquétipo. Então, uma coisa vai puxando a outra. Né? Essa questão do controle sobre si mesmo em relação ao tempo, né? Traz para ele uma grande virtude, né? Que é a virtude da paciência. Né? Quando ele aparece, significa que o consulente precisa entender que as coisas têm o seu devido tempo para acontecer. Então, que ele tenha paciência, que ele saiba esperar. Enquanto isso, ele trabalha essa busca pela luz interior dele, e que ele possa ampliar a consciência e perceber as coisas de uma forma muito mais intensa, muito mais ampla. Né? A prudência vem nesse bojo, com certeza. Né? O eremita na luz jamais vai ser imprudente. Não tem como, né? Uma pessoa que tem essa plenitude toda vai ser uma pessoa extremamente prudente. Né? Então, num jogo, é uma informação importante para o consulente, né? Ele valorizar a prudência, para ele não né, sair fazendo as coisas sem medir os riscos, né, que isso pode trazer para ele. Tanto no tarô mitológico quanto no tarô de Marsella, né, o eremita vai estar trazendo uma lanterna. Né? Aqui no tarô de Marsella e aqui no tarô mitológico. Essa lanterna, ela traz a simbologia da luz interior que ele conseguiu buscar e também que ele aproveita essa lanterna para iluminar o quê? O caminho dele. Né? Então, exatamente isso. Quando a gente acessa essa luz interior, a gente, além de se conhecer muito bem, por a gente se transformar num sábio e ficar pleno das coisas, a gente tem um foco de visão, né, muito melhor para realizar a nossa caminhada na nossa existência. Né? E aí, essa lanterna, ela traz essa possibilidade, né, de ver as coisas com foco.
né? O eremita na luz, ele não perde o foco. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele, né? No tempo certo, com prudência, com paciência, né? Então porque ele aprendeu isso com a vida, né? Ele apanhou muito, né? Por isso que isso vem associado com a idade avançada, né? Então, isso não quer dizer que simbolicamente um jovem não possa ser um sábio, né? Isso serve para qualquer pessoa, né? A informação que essa carta traz é que, dentro desse aspecto do imaginário, do simbólico, a gente precisa vivenciar muita experiência, tomar muita lambada da vida para se transformar num sábio, né? Então, à luz da simbologia, isso só é possível com a idade avançada, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com isso, que a gente está falando de símbolos, não está falando da vida real. A gente está trazendo uma imagem, né, para o real. Mas mesmo na vida real é muito mais difícil um jovem ser um sábio do que já um velho, né? De qualquer maneira, que a gente não perca isso de foco. No tarô mitológico, conforme eu já havia dito, Cronos, que é o deus do tempo, é quem vai representar essa carta do eremita, tá certo? O deus do tempo. E aí, sempre que a gente pode, né, fica legal dar uma olhada aí no mito dessa carta, para trazer, extrair também elementos, categorias, para a gente poder transformar esse concreto aparente num concreto real. Então, o mito de Cronos, ele fala, né, as histórias da mitologia têm, né, tem altos e baixos, né, então, nesse caso aqui, o mundo era controlado por deuses, né, e eles cometiam certas atrocidades. E aí, nesse caso aqui, o Cronos, ele foi ajudado pela mãe dele a lutar contra o pai, e aí aquela foice que o eremita traz foi confeccionado por ela, né? E aí entregue lá, e ele vai e castra o pai, porque ele maltratava muito os filhos, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a coisa fica meia pesada, o que ele fazia com os filhos, né? Quem quiser aí procure adicionar, né, informações a respeito disso. Então, ele conseguiu liquidar lá o pai dele, e aí ele passou, junto com os irmãos, a comandar o mundo, né, lá no Olimpo, lá onde era a habitação dos deuses. E aí, o Cronos, por incrível que pareça, fazia as mesmas coisas que o pai dele fazia. E aí, um de seus filhos, Zeus, também lutou contra ele e venceu. E aí, Cronos foi condenado a permanecer lá no submundo, lá no Tártaro. Lembra que o submundo tem o campo dos Asfódelos, os campos elíseos e o Tártaro. O Tártaro era o lugar pior, né, onde os deuses, ou qualquer um que tivessem conspirado ou merecesse, né, um castigo muito severo, ia lá para o Tártaro. E Cronos é condenado, no caso aqui, quem representa o eremita, é condenado a ir lá para o submundo. Então percebam que nesse caminho de construção
né, da busca da luz interior, nem tudo são flores, né? Então, o Cronos fez besteira e foi punido, então só lá na frente é que ele vai, em função dessas experiências que ele teve, poder realmente buscar essa luz interior e se transformar no sábio. Então, o Cronos, depois de cumprir lá a pena dele no Tártaro, lá no submundo, ele é perdoado e aí ele revê toda a sua vida e encontra a luz interior e passa a estabelecer onde ele era responsável lá por, por, por governar. Ele estabelece o que a mitologia chama de Era Dourada. Né? Pela imagem aqui a gente pode ver exatamente no que Cronos se transformou. Né? Então, e quem que ensinou a ele? Né? Foi a faculdade ou foi a própria vida? Né? Então, o tarô mitológico ele traz, no fundo, as mesmas concepções do tarô de Marcélia. Só o enredo, né, é que é diferente. Como toda carta, o eremita tem seu aspecto, além do seu aspecto de luz, o seu aspecto de sombra. Né? Então, como seria o eremita na sombra? O problema maior do eremita na sombra é em relação ao isolamento. Né? Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, né, o quanto esse isolamento aqui está sendo improdutivo. Né? Então, o eremita na luz, ele precisa desse isolamento para fazer esse movimento, né? Tipo o que a lagarta faz para virar borboleta, por exemplo. Né? Ela sofre muito ali dentro, mas depois ela renasce, né, dentro de outras perspectivas. Então, o eremita na sombra, né, ele traz esse perigo aqui do isolamento improdutivo. Né? Quantas vezes a gente já fez esse movimento na vida, né? Que é totalmente improdutivo. Né? Então, isso aqui reforça essa ideia do que o fato é neutro, essa ideia que a roda da fortuna traz, e o problema maior é a nossa reação ao fato. Isso é que dá o sinal de positivo ou negativo para o fato. Né? Então, me parece aqui que, seja qual foi o motivo, a reação dessa pessoa está muito negativa. Né? E aí, esse isolamento é sinônimo de muito sofrimento. E não foi assim que o eremita, depois de levar muita paulada, ele entendeu que não era isso. Esse não era o movimento. O movimento era o oposto disso aqui. Né? Não se isolar para não buscar nada, só para piorar a história. Né? A questão da baixa autoestima, a questão de achar que não, né? Dessas limitações passar a ser um obstáculo intransponível, né? E outras coisas mais que tornam esse isolamento muito negativo. Se o eremita é prudente na luz, na sombra ele é imprudente. Né? Então o eremita jamais faria isso aqui. Né? Isso aqui é uma cena que não é muito rara, não, da gente ver por aí no trânsito. Né? Eu, pelo menos, aqui onde eu moro, não é muito raro ver isso aqui, não. E na sombra, né, essa lentidão que é natural no eremita, ela é potencializada. Né? E aí a pessoa pode até se cristalizar. Né? Devido a
tamanha lentidão que esse isolamento improdutivo pode gerar. Sempre recomendando aí a vivência do arquétipo, eu proponho aí que você escolha um momento onde isso seria possível e permanecer 30 minutos completamente isolado de tudo e de todos, fazendo um movimento, né, psíquico, buscando a luz interior. Isso é possível, podem acreditar. Então fica aí a proposta para a atividade aí de vivenciar o eremita. E também, como sempre aqui, dentro daquela proposta da gente confeccionar o nosso próprio tarô, porque isso é uma atividade que, com certeza, faz com que a gente vivencie muito o arquétipo. Eu trago para vocês a carta que eu fiz, né? Eu achei que o Dalai Lama, por ser um monge, representasse bem simbolicamente essa figura do tarô, o eremita. Então, coloquei lá ele na, na minha carta, né? E também associei, botei aqui essa luz para simbolizar aquele movimento, né, que ele faz para buscar a luz interior, e aqui um casulo, tal qual a lagarta faz para processar a metamorfose. Né? Na realidade, foi o que o eremita fez. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Eu espero que o eremita tenha chegado para você de uma forma legal. Né? Então, aquela perguntinha que eu sempre faço. E aí, como o eremita chegou para você? Chegou bem? Eu espero que sim. Se chegou mal, é hora da gente rever e jogar ele para a luz, né? Então, mais uma vez, aí agradeço muito por vocês estarem firmes aí acompanhando esse estudo. Mais uma vez agradeço os feedbacks que eu venho recebendo e até o nosso próximo encontro. Tchau!